Galera, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso ABC dos Intercâmbios. Meu nome é Bruno Lima Ritz, que eu sou da turma 51 e eu sou um dos coordenadores locais do intercâmbio aqui na UMC, na modalidade do intercâmbio clínico-cirúrgico, juntamente com o Willi. E a Bruna e o Henrico, que também estão aqui acompanhando a reunião com a gente, também são coordenadores locais, mas na modalidade do intercâmbio de pesquisa. E hoje a gente tem uma reunião muito especial com o nosso NET, o Rômulo, ele que é um assistente nacional da IFMSA, ele que auxilia e coordena e capacita os comitês, né? Vai estar fazendo para a gente uma apresentação sobre os fundamentos aí do intercâmbio, né? É uma ótima oportunidade para quem está querendo viajar e também para quem está querendo fazer parte da nossa gestão. Então, por favor, Rômulo, fica à vontade, tá? Pode assumir aí o controle da reunião. E desde já, nosso muito obrigado, tá? Pronto, obrigado, Bruno. Oi, pessoal, boa tarde. Como ele já disse, meu nome é Romulo, sou assistente do NET da Regional Paulista, junto à Bárbara, não sei se vocês também conhecem. Hoje eu conversei com o Bruno, né, ele disse da questão do intercâmbio na UMC, vocês ainda, ele disse que assumiu esse ano como diretor, ainda não tinha pego intercambista, aí a gente decidiu fazer essa apresentação, foi uma apresentação que eu fiz na Assembleia Regional da Nordeste 1, que é basicamente uma introdução dos intercâmbios, como vender o intercâmbio, como levar essa ideia aos alunos, etc. Tá? Eu vou espelhar aqui a tela para a gente começar. Vocês conseguem ver a tela? Dá sim, dá para ver sim, Romulo, tudo certo. Tá ótimo. Pronto, vamos lá. Pronto, como eu disse, essa foi uma apresentação que a gente fez na Assembleia Regional Nordeste 1. Inclusive, eu fiz junto com a Gabriela, que é a TIM da Paulista hoje em dia, tá? Então, vamos começar. Tópicos que ela aborda são por que fazer intercâmbio pela IFMSA e IFMSA Brasil. Essa capacitação também é um pouco voltada para o SCONE. Explicar o que é o PI, que a gente chama, o Período de Intercâmbio Internacional, o PIN, Período de Intercâmbio Nacional, e explicar o trabalho dos LEOs, LORs, são os coordenadores, diretores locais de intercâmbio clínico cirúrgico de pesquisa, explicar o trabalho deles antes mesmo da inscrição para o PI, o que é necessário fazer. E por último, a gente vai falar das vagas remanescentes. Pronto, primeiro, por que fazer um intercâmbio pela IFMSA e pela IFMSA Brasil? Em primeiro lugar, explicando um pouco o que é cada uma, a IFMSA é a maior organização estudante do planeta, uma ONG reconhecida pela ONU, que está presente em mais de 129 países, representado por mais de 140 NMOs. Essa diferença entre NMO e o número de países se deve ao fato de muitos países terem mais de um NMO no mesmo país, como é o caso mesmo do Brasil, que a gente tem a FMSA Brasil, que é um NMO, e tem a DENEM Brasil, que é outra NMO também filiada à FMSA. Dentro da FMSA Brasil, nós temos em média 166 escolas médicas, tá, no país inteiro. Eu estou na dúvida desse número, porque eu acho que desde lá mudou um pouco. A gente teve novos membros entrando. E desses, 106 são plenos, 58 não plenos. E essa diferença é importante no intercâmbio, no caso de só poder o intercâmbio aqueles comitês plenos. E mais de 6 mil alunos filiados à FMSA Brasil. Ou seja, o intercâmbio da FMSA Brasil é uma forma de conexão entre os estudantes de medicina do mundo inteiro, do Brasil inteiro, para tomar conhecimento de diversas realidades de saúde, certo? Aqui, ó, oportunidades culturais inigualáveis, não perde o semestre, é um detalhe importante. Esse aqui eu listei alguns detalhes importantes que muitos alunos que querem fazer intercâmbio podem querer saber. Não perde semestre, porque vai ser realizado no mês de férias ou em algumas faculdades dá certo no eletivo do internato. Taxas acessíveis, que a gente também vai tratar um pouco melhor na capacitação mais à frente, e o processo seletivo justo. A escolha dos alunos que irão fazer o intercâmbio é uma escolha justa. Tá? Começando explicando o período de intercâmbio internacional, PI. Basicamente, é o período no qual os estudantes vão realizar o intercâmbio, que ocorre anualmente, vai de abril de um ano a março do ano seguinte. Ou seja, em abril a gente vai ter início o PI 21-22, que vai se estender até março de 2022. Porque eu coloquei o exemplo do 2021, que era o que a gente estava na época, não tinha sido cancelado ainda. Tá? E o PIN é a mesma lógica, basicamente. Ocorre anualmente, de novembro de um ano a outubro do ano seguinte. Tá? Então, se a gente fala PIN 19/20, a gente está falando que os alunos viajam entre novembro de 2019 e outubro de 2020. Agora que eu saiba, está um pouco diferente, pelas questões da pandemia. Não tenho certeza como é que está a questão dos meses.
E também é importante saber que o trabalho, não só como Leos, Lores e Lones, como eu coloquei, mas o trabalho do comitê local inteiro, já que isso é algo que beneficia o comitê inteiro, o trabalho começa bem antes desse período, bem antes de abril de 2022, por exemplo, tá? Basicamente, o trabalho dos coordenadores locais se divide na declaração de vagas e na divulgação. Eu queria parar aqui só fazer uma pergunta, Bruno, inclusive, já que assim a gente ia conversar sobre a questão do intercâmbio. Quantas vagas vocês conseguiram declarar? Aí, estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Legal. Bom, na parte do clínico cirúrgico, a gente tem disponível 3 vagas, né? Para o clínico cirúrgico. Agora não estou me lembrando pro de pesquisa, né? Não sei se a Bruna ou o Henrique consegue me ajudar nessa parte. Não, Mas beleza, acho qual que coisa. são 2, mas é basicamente isso. Não, tranquilo. De qualquer forma, era só para ter uma noção de como estava o comitê, aí depois eu pergunto a questão do score. Beleza. Ah, Pronto. Beleza, então a declaração de vagas vai ser o primeiro momento importante, que é justamente quando nós, coordenadores locais, entramos em contato com os tutores das universidades para saber quem pode receber o intercambista, seja num departamento ambulatorial, seja numa especialidade, né, no caso clínico cirúrgico, ou seja no trabalho de pesquisa, no caso do SCORE, né, intercâmbio de pesquisa. E, além disso, a divulgação é muito importante. A forma como a gente aborda o intercâmbio, como a gente vende essa ideia para os alunos, é muito importante também. Começando com a declaração de vagas, como eu falei, basicamente a busca de vagas para os intercambistas. Uma seleção de tutores é feita para decidir quem vai receber esses intercambistas. Como eu falei antes, somente comitês plenos que declaram vagas podem participar do PI e do PIN, tá? Por isso que eu mencionei também o número de plenos que a gente tinha. E também é importante a gente falar do aumento do fluxo de intercambistas nos meses de férias, que para a gente, né, janeiro e julho, mas inclui também agosto, né, que são as férias internacionais, países que seguem os calendários. Mas não se deve limitar a esses meses. Embora sejam meses de maior fluxo, o ano todo você acaba conseguindo declarar vaga que vai ser preenchida por um intercambista. E o outro ponto também é a questão da divulgação. Basicamente, é feito um contato entre o coordenador de intercâmbio e o LCMD, que é o diretor local de comunicação e marketing, que é responsável pelo Instagram normalmente, para que haja a divulgação do intercâmbio. Pode ser posts soltos, eu já vi comitê que fez, assim, a cada 3 dias, sei lá, eles postavam uma dúvida frequente que muita gente tinha, iam respondendo de intercâmbio, e uma técnica muito útil também para a divulgação, nem sei se eu coloquei aqui nos slides, não. Ah, não, coloquei, mentira. Que é aqui nesses meios de divulgação. É a realização de reuniões, em geral, com os estudantes, para tirar mais dúvidas que eles possam ter, para explicar qual vai ser o processo, assim, dia tal vai ter a abertura disso, tem que se fazer isso, isso e isso, sabe? É legal, muito, muito comitê faz, assim, esses posts com a reunião também. Eu acho que esse aqui, tá aqui, ó, esse aqui foi uma reunião, foi na Unimes, que é o comitê da Gabi, que dá essa capacitação comigo. Aqui na Unifor também eu coloquei, na minha universidade. Então, manter esse contato com os out wannabes, que é o nome que a gente chama as pessoas que querem viajar, é muito importante para fazer o intercâmbio ir para frente, porque a gente pode declarar 20 vagas, mas se não fizer uma divulgação bem feita, essas 20 vagas não vão ser preenchidas, assim, os intercambistas que vêm para essas 20 vagas não vão ter onde ficar, porque basicamente você tem pouca gente se inscrevendo para o PI, certo? Outra forma também de divulgação que eu selecionei aqui foi a declaração de intercambistas que já realizaram intercâmbio pela IF. Coloquei aqui alguns da Unifor. Esses dois são dois estudantes da Unifor que realizaram intercâmbio. A Estela foi para o Peru, foi para cardiologia, o Yuri para anestesia. E aqui eu coloquei duas intercambistas que foram para a Unifor, uma delas inclusive da Paulista, da Unisa, que foram em janeiro de 2020, logo antes da pandemia. E eu queria parar aqui para perguntar se até agora a gente tem alguma dúvida, porque a gente vai entrar num tema assim um pouquinho mais complicado, tá? Aí, quem tiver dúvida, pode ligar o microfone, pode me dar no chat. Só esperar aqui mais um pouquinho.
Pronto, beleza. Acho que não tem dúvida até agora, né? Então, o período de intercâmbio, o período de inscrições agora é realmente, como o nome diz, a fase em que os alunos vão se inscrever para o intercâmbio, que também exige um trabalho dos coordenadores locais para conseguir fazer toda a burocracia a tempo da inscrição. Tá aqui, ó, o período que os alunos se inscrevem, e esse período de inscrições se baseia no preenchimento de 3 FICs, que são as fichas de inscrição, 1, 2, 3, 4, que eu vou explicar direitinho o que cada uma é. Ó, a FIC 1 vão ser as informações básicas do intercambista, né? Nome, sexo, idade, endereço. A segunda diz respeito à pontuação e hospedagem, que, junto com os dados acadêmicos que comprovem a pontuação que o aluno obteve. A declaração dos meios que ele vai receber intercambista, que ele pode receber intercambista. E dentro dessa escolha, ele tem que disponibilizar 5 meses, sendo 2 deles janeiro, julho ou agosto, que são esses meses de maior fluxo, tá? A FIC 3 vai dizer respeito à escolha de vagas, meios e modalidades, e ela se baseia na escolha de 10 países, em ordem de preferência, dos países que o aluno quer realizar o intercâmbio. A FIC 4 vai ser um instrumento bilateral de interesse, que é o contrato que é assinado por todos os intercambistas, que precisa ser assinado pelo coordenador de intercâmbio, pelo intercambista e por 2 testemunhas maiores de idade, tá? Então, esses 4 documentos são basicamente no qual os coordenadores locais auxiliam o preenchimento, tá? E aqui falando do critério de pontuação, porque como eu disse mais cedo, é um critério muito justo a escolha do intercâmbio. A gente vai ter esse critério de pontuação baseado em diversas conquistas, diversos marcos acadêmicos ao longo da faculdade. O semestre que foi até o semestre que o intercambista está, a gente está péssimo em minha dicção hoje, foi mal. O semestre que ele está, a monitoria, participação como coordenador local da FMSA Brasil, que é importante, os membros da FMSA Brasil tem uma pontuação, assim, tem outras vantagens na pontuação, como o tempo de filiação, que inclusive para coordenador de intercâmbio, ele tem 20 pontos a mais. A organização de eventos, participação em eventos, também vai dar uma pontuação muito boa, a gente consegue ver aqui, ó, mais de 40 horas de monitoria, 10 pontos, e participação em um evento de 11 a 20 horas dá a mesma pontuação, sabe? Então, é uma diferença gritante. Outras coisas com atividades da FMSA Brasil. Agora falando questão de taxa, tá? Me interrompa se tiver alguma dúvida, por favor. O intercâmbio internacional. A primeira taxa custa R$ 120, não reembolsável, que é basicamente a inscrição no período de inscrições. Você tem que pagar antes mesmo de você ter passado e você não vai receber de volta se não passar. A taxa 2 é uma taxa de R$ 510, que é paga depois que o intercambista passou, tá? Ela deve reembolsar em alguns casos, que estão todos inscritos no regulamento. Nacional, a gente tem a mesma lógica, contando que a taxa 1 é R$ 90 e a taxa 2, 210, tá? A primeira, assim que ele se inscreveu, a segunda, depois que ele passou. E agora o processo depois que ele passou, porque até agora eu tô tentando fazer assim, meio que uma cronologia, começando desde a declaração de vaga, de divulgação, até o que fazer depois que passou, tipo, todo o fluxo dos documentos. Então, como eu falei, primeiro passo, pagamento da taxa 2, preenchimento do formulário de confirmação, que é um formulário que é mandado em lista geral para o intercambista confirmar que ele quer a vaga. E depois que ele preencher esse formulário, desculpa, ele vai receber a application form, que é a AF que a gente chama pelo database. Aqui, a AF basicamente vai ter informações cruciais do intercambista, mais informações sobre ele. Número de passaporte, listei todos aí. Dentre elas também, informações acadêmicas, as vagas que ele tem mais interesse, as preferências de vaga, né, em cada cidade, cada especialidade, etc. E junto à EF a gente tem o COD também, que é o documento, na verdade é onde todos os documentos importantes devem ser anexados. Todos traduzidos para o inglês. Importante citar isso. Aí é que eu coloquei, mas eu não espero que ninguém decore isso, assim, você acaba decorando com o tempo, caso você trabalhe com intercâmbio, mas basicamente é o fluxo que a F vai seguir. A F vai ser mandado para o Outgoing, que vai preencher e enviar para os Leos e Lores, tá? No momento que ele clica em enviar, ela vai ficar como Draft AF, ou seja, ela está no poder do Leo e do Lore. Depois que eles conferem o COD e a F, o botão Make Ready vai enviar a F e o COD para os diretores nacionais de intercâmbio, né, o INORE. E a partir daí a situação da F vai ficar como Ready AF. Em seguida, depois que os NEOs e NOVs conferiram junto ao NED, junto ao INSSB, duas coisas podem ser feitas. Pode ser enviado de volta
pro lá pro Lore, caso precise ser feita alguma correção, né, para ele mandar de volta para o intercambista, ou pode ser enviado para a NMO, que aí vai ser corrigida, vai ter todo um processo para aceitar esse intercambista. Depois de um tempo, né, depois que a NMO corrigiu e alocou esse intercambista, é enviada a CA, que é a Core of Acceptance, que é enviada mais ou menos 8 semanas antes do intercâmbio, tá? Cerca de 2 meses. E até 4 semanas antes do intercâmbio, o outgoing deve preencher a carta de confirmação. Aqui eu coloquei também o fluxograma de comunicação, tá? Dentro do intercâmbio, em que o intercambista ele só vai ter contato com o Léo e com o Lore, não vai falar direto com o time. O Léo e o Lore vai ter contato só com o time nacional, não vai ter contato com o diretor, por aí vai, sabe? E essa lógica é muito importante seguir, porque é até um motivo de cancelamento a quebra de protocolo de comunicação, tá? Coloquei aqui até algumas, assim, que não devem acontecer, né? O time nacional fala direto com a NMO, não acontece, tem que falar antes com o Léo e o Lore, beleza? E no PIN, coloquei aqui também como funciona. O PIN quem apresentou essa parte foi a Gabi, certo? Aí eu não sei muito sobre o intercâmbio nacional, mas basicamente tem o pagamento da taxa 2, logo depois que o intercambista passa, e ele já aguarda a carta de aceitação, um pouco diferente, embora seja a mesma sigla. Ele preenche a carta de confirmação e a nota promissória, que infelizmente não sei explicar o que é. Isso aí teria que ser com a Gabi. E eu acho que o último tema que a gente tinha para falar também era as vagas remanescentes. Aí depois a gente só conversa aqui melhor para entender a situação de vocês e algumas dúvidas a mais que possam ter ficado. As vagas remanescentes vão ser aquelas vagas que não foram preenchidas durante o PI ou PIN, tá? Ou cujos alunos desistiram da vaga. Todo mês, a gente vai até colocar aqui, ó, todo mês vai ser uma lista de vagas remanescentes no dia 19 do mês. A gente está fazendo dessa forma. Dia 19 vai ser a lista ou edital de vagas para que os outgoings leiam leiam o regulamento, vejam as vagas disponíveis, leiam o edital, para no dia seguinte, 24 horas depois, a gente mandar o formulário de inscrição. Aí ele já coloca exatamente a vaga que ele tem interesse, tá? E mais ou menos no dia 23, um pouco depois, 22, 23 de janeiro, ou do mês, né, no caso, vai sair o resultado dos alunos que passaram, tá? Aqui, as datas direitinho. E no PIN, é um pouco diferente, né? A sala de vagas remanescentes vai editar no dia 15 do mês. O formulário de inscrição fica aberto por um pouco mais tempo, de 16 a dia 20. Dia 25 sai o resultado das vagas remanescentes. E no dia 2 sai a lista de confirmados, aqueles alunos que preencheram o formulário de confirmação, tá? Aqui os critérios também são um pouco diferentes, porque o critério que a gente usa na inscrição normal são os pontos obtidos, certo? No caso das vagas remanescentes, o primeiro critério vai ser se o aluno já foi inscrito no PI anteriormente, ou seja, se já pagou a taxa 1 na época que se inscreveu para o PI. Nesse caso, ele tem uma prioridade, que ele só pode usar uma vez. Por exemplo, ele passou na vaga remanescente, mas não quis a vaga. Aí decide tentar de novo as vagas remanescentes. Ele não tem direito mais a essa prioridade. O segundo critério vai ser a pontuação no PI e no PIN vigente. Para os alunos, assim, o aluno já está inscrito, aí está concorrendo para uma vaga com outra pessoa que já está inscrita. Aí vai para o segundo critério, que aí quem tiver mais ponto pega a vaga. O terceiro vai ser a hora que o formulário foi enviado, tá? Então, por isso que é importante, um dia antes, já mandar logo o edital, a lista e, tipo, mandar junto logo o formulário. O James está mandando o formulário junto no e-mail que vai o edital, para aí no outro dia ele só abrir, tá? Aí já manda logo, é bom, assim, o que muitas faculdades fazem, é criar um grupo no WhatsApp para ficar enviando essas vagas. Na minha era o grupo do PI, que tipo, só virou a das vagas remanescentes, mas é bom ter esse contato, ter esse grupo, tá? E a questão da hospedagem também. Eu acho que esse sim é o último dos últimos temas mesmo. No intercâmbio internacional, a gente vai ter uma hospedagem somente bilateral. Ou seja, você viaja e recebe o intercambista na sua casa. No nacional, a gente tem diversos tipos, baseado na hora, assim, baseado na escolha do intercambista. Mas alguns só estão disponíveis nas vagas remanescentes. Ó, aqui explicando um pouco melhor, a gente vai ter a hospedagem bilateral, que vai ser a única disponível no PIN, que é similar ao intercâmbio internacional, que o intercambista de viagem recebe alguém, tá? Aí nas remanescentes a gente vai ter a hospedagem própria, que caso você tenha cidade, tenha família na cidade que você vai fazer intercâmbio, você assina a declaração, mas você ainda recebe alguém, tá? Por isso que é bilateral e própria, que a Gabi chamou aqui. Depois tem as vagas unilaterais, que requerem uma taxa de R$ 300.
A hospedagem unilateral pura depende da aprovação do EB, que no caso esse ano é a Meg e a Giovanna. Você fica na casa de alguém, mas não recebe ninguém em casa, tá? Não é o indicado, porque tira um pouco a lógica do intercâmbio, né? De assim, você ter um contato maior com a cultura. E tem a hospedagem unilateral e própria, que no caso também depende da aprovação dos diretores nacionais, das diretores. Você não fica na casa de alguém, mas você também não recebe alguém em casa, certo? Esses aqui foram os materiais que eu usei para fazer essa apresentação. O regulamento, esse é o da época, a gente está com o mais atual agora. E esse manual que foi feito pela AB passado, a ABC dos Intercâmbios, que é basicamente um resumo de tudo isso que eu falei hoje, resumo da lógica do intercâmbio da FMSA Brasil, tá? Alguém tem alguma dúvida? Obrigado, gente. Era isso. Aí agora, tipo, eu queria só conversar, ver se alguém tem alguma dúvida, e também entender um pouco melhor o comitê de vocês. Legal. Pessoal, se tiverem dúvida, pode mandar no chat ou abrir o microfone, tá? Eu sei que é bastante informação, mas, Rômulo, essa forma de você resumir, trazer para a gente resumido, acaba deixando as coisas muito mais claras, né, para a gente. Espero que vocês possam ter aprendido aí bastante hoje na apresentação de hoje, mas se tiverem dúvidas, gente, por favor, podem mandar aqui. Eu já recebi algumas, mas se vocês tiverem, vão mandando aí também, tá? Rômulo, posso fazer umas perguntas, cara? Pode, claro. Vamos lá. Eles perguntaram assim, se é possível em apenas um ano acumular os pontos, né? Você comentou dos pontos para viajar em apenas um ano. Uhum. Pronto, Aproveita beleza. essa. Tá. Pode ler mais. Fica à É que vontade. tem uma outra pergunta que é assim: qual ano da faculdade é o mais indicado? Então, Pronto. A primeira pergunta é a seguinte: a questão de você acumular pontos em um ano. Cara, é possível. Porque, assim, tudo que você faz vai valer alguma pontuação, assim, trabalho publicado, trabalho de extensão, liga, tudo isso vai valer pontuação. Então, é possível você adquirir uma boa quantidade de pontos, mas a gente também tem uns países que têm uma pontuação muito baixa. É, pelo grande número de vagas, que seja, né? Vai ter uma pontuação muito grande de país. Eu conheço pessoas, assim, que acumulam ponto, principalmente para pesquisa, que é uma pontuação mais baixa. Conheço pessoas que acumularam para viajar já no final do ano. Entrou na faculdade no S1 em janeiro e está terminando o S2, por exemplo, está no meio do S2. Então, sim, é possível. E qual era a segunda pergunta mesmo? qual o melhor ano da faculdade para realizar o intercâmbio? Pronto, não tem muito uma resposta certa para isso, né? O ano certo. É algo que você consegue fazer desde o S1, no caso, incluindo de pesquisa, porque o scope é um detalhe importante. Você tem que já ter passado pelo departamento que você quer viajar, que você quer fazer. A maioria dos países colocam isso nos exchange conditions, tá? Então não existe bem uma época certa. Depende se você, assim, prefere fazer o clínico. Então, se você quer fazer um intercâmbio clínico cirúrgico, você tem que esperar pelo menos até o quinto semestre. Você está no quinto semestre na época da viagem. Mas se você tem interesse para pesquisa, você consegue uma pesquisa que aceite aluno do primeiro semestre, do segundo semestre, tá? E muitos não têm pontuações tão altas, assim. Perfeito, Romulo. O pessoal também está querendo saber aqui qual que é assim, vamos dizer, a nota de corte, né, em média, né, desses pontos, né? O pessoal tem um grande mistério aí sobre esses pontos. Eu vou falando aqui, tentar procurar também, que todo ano também sai a pontuação no PEI passado. Ou seja, você saber qual foi a pontuação do país para você basear um pouco sua escolha, né, nessa lista. Não é algo perfeito, né? Muitas vezes o país aumenta, tipo, diminui o número de vagas, aumenta a pontuação, mas, mas tem muitos, mas dá para se basear. Tô procurando aqui, acho que eu tô no grupo do WhatsApp. Assim, a Espanha, eu lembro que no PEI passado, se não me engano, a Espanha foi tipo 340, mas teve país que a pontuação era 80, 98. Os países mais altos pode chegar até 400 e alto, 500 e pouco, sabe? Não tô achando, gente, foi mal. Qualquer coisa eu mando depois pro Bruno, ele manda pra vocês. Tranquilo, beleza, Romulo. A gente tem uma pergunta que chegou no chat, assim, que diz quanto tempo de antecedência você recomenda começar o processo? O processo de inscrição foi a Bruna A que Bruna, perguntou, né? isso, eu acho Pronto. que sim. Eu acho que ela quis dizer isso. Olha, no caso, você sendo intercambista, assim que abrir o PI, se você já pagar logo a taxa, você tem um tempo muito bom para se preparar,
porque o período de inscrição do PI vai ser, assim, questão de 3 semanas, 2 semanas. Então, você tem esse tempo para se preparar e eu acho que é tempo suficiente, sabe? Talvez, assim, se precisar pedir um documento mais importante, já ir separando o documento que comprova uma pontuação, sabe? Mas não tem, assim, também uma resposta exata de quanto tempo antes preparar, sabe? Era isso mesmo, Bruna? Perfeito. Aí, Legal. no caso sendo o coordenador de intercâmbio, aí também vai ter o período de declaração de vagas antes, né? Que já é um período assim, que antes disso você já pode começar a se preparar, começar a entrar em contato com tutores para tentar declarar essas vagas. Beleza. Maravilha, Romulo. Chegou mais uma pergunta aqui para mim. Os valores 120 e 510 se referem a qual etapa do processo? Pronto, vamos lá. Deixa eu botar aqui no slide de taxa. Explicar a gente nem precisa. Basicamente, essas duas taxas se dividem assim. No momento que você quer concorrer ao intercâmbio, você vai pagar a taxa 1, que é a taxa de R$ 120. Você paga só para concorrer, não é garantia de você passar. E ela não é reembolsável em hipótese alguma. A taxa 2, você vai pagar depois que você passou, já com a vaga garantida, sabe? Tem muito comitê, eu não gosto muito dessa divisão, mas tem muita gente que fala o seguinte: a taxa 1 é a taxa de inscrição no intercâmbio e a taxa 2 é a taxa do intercâmbio, sabe? Não gosto muito dessa divisão, mas acho que dá para entender. Você só paga a 2 e depois você já passou. Beleza, Romulo. Tem mais duas aqui que diz assim, quais são os países mais indicados, né? E sobre a hospedagem bilateral, né? Que se é certo, se é pela bilateral, eu entendi a pergunta. Se for pela bilateral, se é quase certo que eu vou receber também um intercambista na minha casa, né? Qual a frequência disso? Uhum. Não, no caso, essa última que você falou, É. você tendo a vaga bilateral, que é, no caso do intercâmbio internacional só tem a bilateral, você vai receber um intercambista também, você vai estar disposto a receber um intercambista. Uhum. Eu acho que assim, pode dar algum problema você não receber, ter algum problema com o intercâmbio do cara, mas em geral você vai receber um intercambista, é assim, quase certeza, se for bilateral. Qual foi a outra pergunta antes disso? Os mais indicados. Quais os países mais indicados, né? Que você Pronto. indicaria? Não tem nem muito isso. Tipo assim, eu particularmente, quando eu tava fazendo, eu tava escolhendo Itália, eu botei Chile também, mas não tem essa de mais indicado. Os países que declaram vagas, as vagas são ótimos, vão proporcionar uma experiência cultural muito enriquecedora, mas não tem muito isso assim de ter países melhores ou piores, sabe? Depende muito do que a pessoa procura. Eu corrigi um dia desse uma F de uma aluna, não vou lembrar de onde, mas da Paulista, né? Que ela queria ir pra China, não, Taiwan. E ela queria um departamento específico de medicina tradicional chinesa. Ela já tinha feito vários cursos pela Universidade de Hong Kong nisso. Então, assim, depende muito do que você procura também. O Brasil é um país que oferece medicina tropical. Pode ser que tenha outro país que ofereça, se você tem interesse. Pode ser que você tenha interesse, que nessa minha, em medicina chinesa. Outra forma assim, de você ver qual é o melhor país para você é ver o que, é que ele oferece. As vagas, se tem uma vaga específica que você queira. Beleza, Romulo. Eu acho que por enquanto é isso que chegou para mim de dúvida. Beleza. Mas agradecer, cara, por tudo aí pela apresentação, tá? Realmente, Imagina. para sanar nossas dúvidas foi muito importante mesmo, cara. De coração, Pô, muito obrigado, tá? que ótimo. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, podem falar comigo, falem com o Bruno também, tá? Uhum. E é Ô, isso. Romulo, Valeu.